Boa noite, queridos. Voltando então aqui para a unidade 8 de revisão para a Teologia Sistemática para a nossa AP4. Unidade 8 de Teologia Sistemática. Vamos iniciar então as perguntas aqui. Uma pergunta de revisão seria: disse Jesus, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. João 5,17. Para falar da criação, o teólogo Paul Tillich prefere usar os termos criação originante, criação mantenedora e criação diretiva. 2005, página 258. Quando imaginamos o ser humano como co-criador ao lado de Deus, a qual criação nos referimos? Bom, a resposta imediata seria criação mantenedora e diretiva. Seria aquela criação em que o homem pode participar como co-criador ao lado de Deus na manutenção da criação e direcionando a criação. A outra pergunta interessante é uma pergunta com várias opções. Para Paul Tillich, Deus é o ser em si. Ele é a estrutura do ser. O conceito de Deus como ser em si. Encontra apoio na revelação. Leia as afirmativas abaixo e assinale a opção que apresenta aquelas que concordam com a afirmação do conceito de Deus de Paul Tillich. A afirmação, volto a dizer, Deus é o ser em si. Ele é a estrutura do ser. O conceito de Deus como ser em si encontra apoio na revelação. Bom, todas aquelas que concordarem, a gente vai dizer que sim e a gente guarda. Primeira afirmação. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou. Êxodo 3,14. Sim, corrobora a afirmação de Paul Tillich, Deus é o ser em si, eu sou o que sou. Outra afirmação, afirmação 2. Os seres foram criados enquanto Deus é descrito como o que é, e que era e que há de vir. Apocalipse 1,8. Bom, se Deus é aquele que é, que era e que há de vir, também é o Deus em si, é o ser em si. Então também concorda com a afirmação de Paul Tillich. A 1 e a 2 então concordam. Afirmação 3. Apóstolo Paulo disse, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Ora, se Deus é a estrutura do ser e toda a revelação se apoia nele, essa afirmação de Paulo também concorda com a afirmação de Paul Tillich. Então a 1, a 2 e a 3 até agora estão de acordo. A quarta afirmação. Segundo o evangelista João, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Mais uma vez concorda com Deus ser, o conceito de Deus ser em si, ser o sustento de toda a criação. Então, muito bom para nós, todas as 4 são opções corretas. A resposta adequada é aquela que compreende todas as 4 afirmativas. A 1, 2, 3 e 4. Próxima questão. Para o teólogo Paul Tillich, a polaridade, liberdade e destino constitui a existência humana. Para Tillich, é a liberdade que nos constitui seres humanos. Não poderíamos ter um relacionamento pessoal com Deus se não fôssemos livres. Explique o conceito de destino para Paul Tillich e a sua relação com a liberdade. Bom, vamos explicar. Destino para Tillich não é uma força estranha que controla as nossas vidas. Destino é a nossa própria pessoa constituída na natureza, na história. São também as situações limites, como pobreza, educação ausente ou deficiente, regimes autoritários, doença e outros meios opressivos. O destino, então, limita a nossa liberdade. Destino é uma ação externa a nós e à nossa própria pessoa constituída na natureza e na história. E nós estamos sujeitos às opções que nos são apresentadas. Nós não conseguimos realizar uma opção diferente da que está disponível para nós. É claro que, dependendo do nosso exercício de pensamento, a gente pode se desenvolver para algo transcendente. Próxima pergunta. Se pecar é errar, todos os seres humanos são pecadores. Essa é a afirmação do apóstolo Paulo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. A partir do que foi estudado, explica a importância dessa diferença entre o conceito de pecado e pecados. A gente já abordou isso em algum momento lá atrás. Pecado é um estado e uma condição. Podemos entender pecado como referência à natureza pecaminosa do ser humano. Já pecados são os resultados do estado mal da alma, ou seja, do pecado em si. É importante a diferenciação, por muitas das vezes lutamos contra os pecados e não contra o pecado. A nossa luta é contra o pecado, é o estado da alma, o estado mal da nossa alma, para que não venhamos a cometer pecados. Próxima questão.
Quando pensamos na pós-existência, ou seja, na vida após a morte, diferentes ideias se desenvolvem sobre essa etapa. Algumas falam de reencarnação, outras de ressurreição e até de aniquilação. Sobre a ressurreição, é correto afirmar-se o quê? Que na ressurreição a identidade não é anulada. Próxima questão. A fonte da juventude é uma fonte que, segundo a lenda, possui águas capazes de rejuvenescer a pessoa que bebê-la. A história ainda conta que a fonte foi descoberta pelos árabes há muito tempo, porém foi roubada pelos bárbaros, que por sua vez foram amaldiçoados pelo líder da aldeia, e o barco onde eles partiram afundou, levando a fonte junto com eles. Ora, mitologia, fonte da juventude, disponível no site mitoslandasblogspot.com.br. Ora, o ser humano então, aí vem a pergunta, o ser humano anseia por vida eterna ou imortalidade. Esse desejo é expresso nos mitos e lendas do passado. Segundo a Bíblia, qual a condição para a vida eterna? E dentre as opções, a mais adequada seria a união com Deus, estar unido a Deus em intimidade com Ele. Penúltima questão da unidade 8 de Teologia Sistemáticas. Modos errados de ver a criação conduzem a erros na compreensão da antropologia teológica. Alguns imaginam a criação como um ato e descartam como blasfêmia a teoria da evolução. Esse ponto de vista estático em relação à natureza traz implicações na compreensão do ser humano, corpo espiritual. Do ser humano e sua destinação. Poderíamos entender numa perspectiva evolutiva o processo de nascimento, morte, ressurreição, novo ser humano, corpo espiritual, é um termo simbólico usado por Paulo. Do mesmo modo que Deus continua criando, criação mantenedora e diretiva, conforme Tillich, Deus continua o processo de criação do ser humano. De acordo com a lógica desse pensamento tillichiano que nós abordamos, então o que seria a ressurreição? A condição do ser humano, a condução do ser humano à sua essência. Então, a forma como Deus conduz o ser humano de volta à sua essência. Última questão da unidade 8 para a gente encerrar essa disciplina. O teólogo Paul Tillich fala da polaridade, liberdade e destino na existência humana. O que Tillich entende por destino? Nós já respondemos isso antes. Destino é aquilo que limita a nossa liberdade, são as situações limites que impedem o pleno desenvolvimento das nossas potencialidades, bem como também é a nossa posição enquanto pessoal, enquanto pessoas ao longo da história como seres humanos. Queridos, muito obrigado por estarem conosco ao longo dessas revisões, e nos vemos na prova escrita. Um abraço.